E o Felipe Luiz deve ou não ser demitido aí após o vice-campeonato da Recopa Sul-Americana? Quero sua opinião, deixa aí nos comentários. Vamos trazer tudo aí a respeito do futuro do treinador no Mengão, beleza? Mas antes, inscreva-se aqui no canal, deixa o like, deixe seu comentário, ative as notificações. Aqui você encontra notícia, react, lives e muito mais a respeito do mais querido do Brasil. Trazendo informações aí do canal Vender Casa Grande a respeito do futuro do Felipe Luiz no Flamengo. Galera, vamos lá. Assim, com muito respeito ao Felipe Luiz, a escalação dele ontem, a escalação dele ontem foi um absurdo, gente. Absurdo. Com todo respeito ao Felipe Luiz, que certamente entende mais de futebol do Flamengo, mais de futebol do que eu, entende mais de Flamengo, do dia a dia do Flamengo do que eu. Mas olha só, no jogo de ida, ele já havia entrado com a equipe sem o centroavante de ofício. Não deu certo. E ele viu, todo mundo viu que não deu certo. Não é apenas o Vene Casagrande que acha isso, não. Todo mundo viu que não deu certo. E aí no jogo da volta, depois de ter perdido por 1-0, depois de ter feito aquela partida ridícula lá na Argentina, o que ele faz? Sua carreira de... Felipe Luiz repetiu novamente, praticamente a mesma escalação. O formato de jogo foi o mesmo, pessoal, do jogo de ida lá. Ele entra de novo sem centroavante de ofício. Por que ele fez isso? Para colocar o Gonzalo Plata no time? Não faz o menor sentido, gente. Deixou o Lucas Paquetá no banco de reserva. E eu já vou falar sobre o Lucas Paquetá, que entrou muito mal, sentindo muita pressão, extremamente nervoso. Parece que é a etiqueta de jogador mais caro da história, não só do Flamengo, mas do futebol brasileiro, parece estar pesando em Lucas Paquetá. Mas, gente, você tendo o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, você começar com ele num banco de reservas, num jogo extremamente decisivo, e você precisando fazer gols, começar com Pedro no banco de reservas, mas o Pedro não vive grande fase. Mas o Pedro é o único centroavante, sabe fazer gol, e se ele é o único centroavante, ele tem que jogar. O Flamengo precisava fazer gol, e você entra sem um centroavante de ofício, com 3 jogadores no ataque que não vivem uma boa fase, que tem alergia a gol. Gonzalo Plata tem alergia a gol, Samuel Lino tem alergia a gol, o Carrascal não sabe fazer gol e vive uma péssima fase. Inclusive tem chamado mais atenção indo ao Sambó do que jogando futebol, né, Carrascal? E eu vou chegar lá. Aí ele entra com o Ayrton Lucas, deixa ali que são... Olha só, por característica, antes do jogo eu nem julguei. Mas eu na minha cabeça assim, meu Deus do céu, isso é a cara da tragédia. E o que aconteceu? Ayrton Lucas e o Rossi, os dois protagonizaram um lance patético e deram um gol ao Lanús. Bem, aí na minha opinião, foi falha somente do Rossi. O Ayrton Lucas devolveu a bola normalmente para o goleiro, né? Na minha opinião, ele não deveria nem estar ali. Já que ele estava ali, teria que fazer uma atuação melhor naquele momento, né? Ele decidiu estar naquela posição ali, mas ele não tem habilidade para estar ali, pessoal. É isso essa é a minha opinião. Ele escorregou, pessoal. Novamente, não é a primeira vez que ele sai para fazer aquele tipo de jogada e não consegue. Ele não tem habilidade de um goleiro como o Neuer, por exemplo, um Rogério Ceni. Ele tenta fazer, mas ele não tem a capacidade de fazer. Ele escorregou, pessoal, nitidamente. O Ayrton Lucas devolveu a bola para ele normalmente. O passe do Ayrton Lucas foi muito bom. A verdade é que o Rossi escorregou. Quando ele escorrega, ele ainda tenta dar o bote, né, no atacante do Lanús, e o cara dá o drible nele e, consequentemente, depois ele faz o gol. Mas, primeiramente, o Ayrton Lucas devolveu a bola tranquilamente e o Rossi escorregou. Com isso, ele não consegue ir de encontro à bola. Quando ele tenta novamente dar o bote, o atacante do Lanús dá um drible da vaca nele e consegue marcar ali o primeiro gol da partida, né? Na minha opinião, falha somente do Rossi. E por falar em Rossi, ele está sempre na cena do crime junto com Ayrton Lucas, hein? É inacreditável.
Aí ele olha para o banco de reservas, com todo respeito ao André, mas o André não impõe nenhum medinho em Rossi. Nenhum medinho. O Rossi sabe que mesmo errando ele vai continuar sendo titular. E o Ayrton Lucas, eu cansei do Ayrton Lucas. Eu estou por aqui com o Ayrton Lucas. É só o Felipe Luiz que gosta do jogador atualmente. É só o Felipe Luiz que prefere Ayrton Lucas, Alvinha, que foi emprestado ao River Plate. Os jogadores ontem pareciam que estavam de sacanagem. O Maracanã lotado para ver o que viu ontem. Os jogadores têm que acordar. O sucesso da temporada passada fica na temporada passada. É um novo ano. E o ano do Flamengo de 2026 é ridículo. Ridículo. E não é porque perdeu os títulos, não. Eu falo sempre isso. Ninguém tem a obrigação de ganhar tudo. Mas o Flamengo, com o investimento que tem a obrigação de brigar por tudo. E não brigou pela Supercopa do Brasil. Se classificou com sorte no Campeonato Carioca. A sorte que pegou o Madureira, que assim, não dá medo, muito abaixo do Flamengo. Eu quero ver na final. Seja lá quem for, se for Fluminense, se for Vasco. É um jogo único. Se esses jogadores não acordarem, vão perder mais um título. E aquele fantasma de 2023 volta a aparecer. Sim, o Flamengo está em crise. O Flamengo está em crise. E o Felipe Luiz precisa fazer o time jogar. Ele é o treinador. Ele recebeu uma boa valorização salarial, pediu um mundo de dinheiro, o empresário dele pediu um monte de coisa. E agora, Felipe Luiz, você precisa fazer esse time jogar. E ele disse, sabe o que, na entrevista coletiva? Acho que fizemos um grande... Não, vocês não fizeram um grande jogo não, Felipe Luiz. Vocês não fizeram um grande jogo não. Vocês perderam para o Lanús dentro do Maracanã por 3-2 na prorrogação. Cometemos um erro que nos custou um gol. O adversário praticamente não passou do meio de campo. E foi assim até quase acabar a prorrogação, quando fizeram o gol de cabeça e depois com o time exposto. Minha avaliação é de que o time foi superior. Como não ganhamos, essas palavras vão soar mal. Sim, vocês não ganharam. Futebol é resultado. Futebol é resultado, Felipe Luiz. E o resultado que você está entregando em 2026 é ridículo, patético. É um futebol feio, um futebol pragmático, um futebol que todo mundo sabe como é que vai ser feito. E o que você fez ontem, Felipe Luiz, na escalação, você é corajoso. Você é muito corajoso. Porque, assim, eu não consigo entender, eu não consigo compreender a escalação. De verdade. Você precisando fazer gol, você entra com 3 jogadores que não sabem fazer gol no ataque. Não sabem. O Samuelino eu entendi. Ele te dá mais profundidade, algo que você queria no jogo de ida e não teve. O Samuelino eu juro que eu entendi. Agora, Gonzalo Plata e Carrascal, e você tendo o Pedro à sua disposição, na boa, me bota no lugar do Pedro. Isso é até, assim, isso é até sacanagem com o jogador, cara. Um jogo desse calibre, dessa importância, uma decisão, você precisando fazer gol, você deixa o seu principal centroavante no banco de reservas. O Carrascal, principalmente, pessoal, está tendo muitas oportunidades e não está aproveitando. Todo jogo, Carrascal é titular, mas não adianta, não faz gol, não dá assistência. É só mais um ali fazendo firula no ataque. Na minha opinião, deveria já ter aí pegado um banco, quem sabe aí voltando no segundo tempo, entrando nas partidas, ele consiga aí desempenhar melhor. Na minha opinião, Luiz Araújo deveria ser o titular do Flamengo, na ponta direita, né? E o Pedro, centroavante. É o único atacante centroavante que o Flamengo tem, é o Pedro. Aí coloca Plata, Carrascal, Samuel Lino e até mesmo o Bruno Henrique não tá com condições aí de ser titular, não tem condições de ser o camisa 9 do Flamengo, mas para Felipe Luiz, esses são os melhores, né? Repito, não vive uma grande fase, mas é o único centroavante, é o único que sabe fazer gol. O outro é o Luiz Araújo, que parece que você não suporta o Luiz Araújo, não suporta.
Então nem adianta eu perder tempo pedindo aqui. Na boa, que noite lamentável. O Flamengo perdeu para o Lanús por 3-2. O Flamengo em 2 jogos contra o Lanús, que é um time fraco na Argentina, perdeu os 2. Olha, muita coisa precisa ser revista aí, cara. Muita coisa precisa ser analisada. Eu não acho que seja o fim da linha para o Felipe Luiz. Não acho que tem que ser demitido, não acho isso. Mas eu acho que tem que ter uma cobrança muito grande no José Boto, que é o diretor de futebol, e também no técnico Felipe Luiz. Eu daria mais um voto de confiança ao Felipe Luiz. É um cara que já mostrou que entende de futebol, mas que está sendo extremamente teimoso. E teimosia, Felipe Luiz, derruba muito treinador. Ou você abre o olho e muda as suas convicções, ou melhor, as suas teimosias, ou a gente vai ver esse fim da linha chegar para você no Flamengo. Beleza, galera? E também teve a questão do Paquetá, né, pessoal? O Paquetá foi contratado aí para ser o novo destaque do Flamengo, ser um reforço aí de peso e inicia aí a partida no banco. Qual a lógica, qual o sentido aí, o que é que o Felipe Luiz pensou ao colocar a maior contratação da história do Flamengo no banco? Isso também tem que ser questionado aí. E o Flamengo, mais uma vez, sai de campo derrotado, a torcida cobrando, justamente, né, pessoal? A torcida tem todo o seu direito de estar cobrando, o Flamengo não está bem, e se continuar desse jeito, vai repetir sim o ano de 2023. Sequência de derrotas, troca de treinadores, Tite, Sampaoli, um monte de treinadores passou, e se continuar desse jeito, vai repetir sim o ano de 2023. Beleza? Deixa aqui seu comentário, o que é que você faria nessa situação, se você fosse o presidente, demitiria aí o treinador agora, ou aguardaria mais a final do Carioca? Beleza? Comenta aí, forte abraço e até o próximo vídeo.